tudo bem? Bem-vindos ao meu canal novamente. Esse aqui é o segundo vídeo que eu postei posterior aqui do anterior que a gente já fez. E a discussão é o seguinte aqui, é um papo sério. Não vou conseguir provar que Deus existe em um vídeo de 10 minutos, 14 minutos. Eu teria que ter 1 hora para fazer isso. Então eu vou dividir para respeitar o seu tempo. Você pode assistir esses vídeos em parcelas. Eu vou primeiro provar a primeira ideia, e aí a gente termina o argumento lá na frente. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes. Eu vou seguir... Por que eu estou fazendo isso? Porque eu gostaria de estar falando de teologia logo, de Bíblia e essas coisas, né? Mas eu não vou poder fazer isso porque, primeiro, eu tenho que te provar que eu estou certo no ponto que Deus existe. E para isso eu tenho que fazer fora da Bíblia. E eu vou estudar um pouquinho, ensinar um pouquinho de metafísica para vocês, a partir de alguns textos. Um livro aqui que eu separei porque ele é bem resumido e dá para resumir o argumento do jeito que eu gosto. E o seguinte, eu não sou nem um pouco formado nessa área de metafísica, de filosofia, e na verdade eu nem sou muito estudioso desse quesito. Mas como eu precisei disso para, né, entender o que eu acreditava ou não, eu vou aproveitar e fazer o mesmo, convidar todos vocês. Essa prova para mim foi a mais perfeita até agora, não me convenceram que está errada, que é a prova do São Tomás de Aquino, que é um teólogo católico. Eu vou abrir alguns textos dele aqui, inclusive, graças ao livro, que se quiserem eu posso colocar posteriormente PDF para vocês, mas eu não vou colocar de primeira, apenas se pedir. Eu gostaria que você espalhasse esse vídeo, desse seu like e prestasse atenção nos argumentos, né? Para começar com os argumentos dele, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com a prova do movimento. E eu vou ler um texto dele, né? É certo estar de acordo com a nossa experiência que algo se move no mundo. Tudo que se move é movido por outra coisa, já que mover não é senão fazer algo passar de potência para o ato. Ora, mas nada pode passar de potência para o ato senão por meio de um ser que já está em ato. Vamos parar por aqui e eu vou trabalhar um pouquinho com o argumento antes desse, do de Descartes. Uma das premissas do argumento da prova do movimento que alguém poderia conquistar é que o universo existe. Essa é a premissa do argumento. E se o universo não existir? E se eu não existir? Essa foi uma das ideias do reducionismo do Descartes, né? O método cartesiano. Você reduz ao máximo. E ele chegou na ideia de, e se eu não existir? Ele botou em dúvida ele mesmo. Ele mesmo. Eu vou fazer aqui em dúvida. E se nós não existirmos? Se eu não existir? Aí vem a resposta maravilhosa do Descartes, né? Uma maravilhosa resposta do Descartes. Se eu estou pensando, eu devo existir. Porque se meu corpo não existe, se essa realidade que eu estou vendo aqui ao meu redor é ilusória, eu tenho que estar projetando essa realidade de algum lugar. Porque, agora veja uma comparação que eu vou fazer diversas vezes. Você tem o espelho e a imagem. No espelho. E tem a pessoa. Tá vendo? Vamos dizer que essa mão aqui é a pessoa e esse aqui é o espelho. No espelho tem a imagem dessa pessoa. Existe imagem de alguém sem existir alguém? Não, né? Então não existe a imagem dessa realidade sem existir uma realidade por trás. Então eu devo estar projetando essa realidade falsa, mesmo que seja falsa, de algum lugar. Esse para mim é o argumento perfeito. No meu caso, eu vou dizer que essa realidade não é ilusória. Porque se eu estou realmente pensando, ela existe de alguma maneira. Vamos trabalhar o seguinte, que essa realidade que é ao nosso redor não é ilusória, e mesmo que ela for ilusória, eu existo. Pelo menos isso. Já é o suficiente. E ele começa. Tudo na nossa experiência diz que nós nos movemos, não no sentido mecânico. Eu estou querendo dizer que nos movemos no sentido metafísico, que é, inclusive está aqui no próprio texto, já que mover não é senão fazer algo passar da potência para o ato. Esse é o primeiro argumento dele. Todos nós nos movemos e somos movidos. O fogo é quente em ato, a madeira é quente em potência. O fogo passa do ato à madeira, da potência para o ato. Ele usa o ato para fazer a madeira da potência e para o ato. E isso é uma prova terrível de boa, né? Todos nós vemos isso acontecer. Nós nos atualizamos terrivelmente. E eu tenho filhos em potência. Esses filhos vão virar ato algum dia. Isso é óbvio.
Ou talvez não. Essa é a ideia de atualizar a potência ato. E ele vai dizer uma das premissas do argumento que ele postula de maneira muito simples. Já que mover senão é senão fazer tudo que se move. Já que mover não é senão fazer algo de potência para o ato, e tudo que se move é movido por outra coisa, mais nada pode passar de potência para o ato senão por meio de um ser que já é ato. Não tem como você fazer uma potência sem um ato. Então a sequência não é potência ato. É ato, potência ato. Isso muda tudo. Vamos para a próxima parte do argumento. Parmênides ele vai contestar a ideia do Aquino dizendo que não existe movimento. Isso é necessariamente impossível. Não tem como não existir um movimento, entende? Não tem como dizer que é a mesma ideia do movimento é ilusório, a realidade. Eu acabei de meio que refutar sem querer, mas o problema é a gente vê claramente que existe movimento. E aí a gente trabalha com outro ponto. Se algo, tudo é movido por algo. Eu não posso, por exemplo, ser ato e potência ao mesmo tempo. Eu não posso ser movido e mover ao mesmo tempo. Entende? Tem que ter uma relação de ordem de acontecimento. Tem que ter uma ordem cronológica. Não é verdade? E aí entra a questão que ele trabalha. Depois de trabalhar um pouquinho com isso, é claro, vai dar exemplos. É possível que no mesmo sentido e do mesmo modo algo seja movente, movido, ou que se mova a si mesmo. Tudo que se move deve, portanto, ser movido por outra coisa. Mas se aquilo pelo qual algo é movido também se move, é indispensável que seja movido por outra coisa e assim sucessivamente. Quê? Entendi nada. Vou explicar de maneira muito simples. Tudo que se move deve ser movido por outra coisa. Entendeu? E aí, se essa coisa é movida por essa coisa, ela tem que ser movida por outra coisa anterior dela. E segue. E aí entra o problema de Tomás de Aquino, nosso problema também na filosofia. Que é, não podemos ser potência e ato ao mesmo tempo. Se não podemos ser potência e ato ao mesmo tempo, se não houvesse um primeiro movente, cairíamos então em um processo indefinido ou, caso contrário, chegaríamos a algo que não seria movido. Portanto, é necessário chegar ao primeiro movente que não seja movido por nenhum outro, e este todos entendem ser Deus. Entende? E aí entra o problema. A gente vai entrar no ato infinito. Potenciato se atualiza de maneira infinita. Só que a gente não acabou de dizer que tudo que se move é movido por algo. A gente está dizendo que tudo que se move é movido por algo infinitamente. E a gente chegaria num ponto que a gente entende que algo pode se mover, dar um salto, se mover sem precisar ser movido. Esse é um problema muito grande, porque quando você traz o infinito, você tem a ideia de que não tem começo. Como deu. E aí entra a minha ideia da trilha de dominós, uma ideia minha. Se você tem uma trilha de dominós, aí um cai após o outro, né? Tem que ter um começo. Tem uma trilha infinita de dominós. Inclusive, isso é uma coisa muito lógica. Então a gente vai ter que ter um dominó que começou parado e moveu o próximo dominó. E assim deu sequência. Esse dominó os medievais chamavam de ato puro. Bom, e aí a gente chega à consequência do argumento e a gente vai daqui a pouco passar para o próximo. No próximo vídeo a gente continua e eu não vou conseguir gravar nem o próximo vídeo já para adiantar para a próxima semana, no próximo dia, talvez amanhã. Eu não sei que dia que eu vou fazer o próximo vídeo, mas eu não vou conseguir adiantar hoje. E a gente chega ao argumento ponto. É necessário, portanto, a existência de um ser que seja a causa primeira, o motor que não pode ser movido, o ato puro que não tem nenhuma potência, que não é movido por nenhum anterior, que é eterno e atemporal, fora do espaço, universo, infinito, do espaço, universo, finito e temporal que vivemos. Este ser é Deus. Aí esse argumento ele já pula para na próxima, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que ele vai chegar, a gente vai trabalhar um pouquinho do ad infinito e tentar entender esse ad infinito. Mas por enquanto vamos parar aqui. Tudo que se move é movido por água. Raciocínio. Se tudo é movido por algo, deve haver algum ser
que não pode ser movido. Ele é o ato puro. Ele não tem potência. Ele já é, desde o começo. Raciocínio. Esse ser não poderia ser o criador do universo? E a gente vai trabalhar um pouquinho com as questões da matéria, a teoria marxista, mas por enquanto trabalharemos com isso. E eu digo aqui uma boa para os seus estudos e revigoração. Um bom dia, né? Um bom dia para você. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima.